Boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, um beijo, Gui. Muito bom. Como foram de Natal? Tudo bem? Que bom. Muito bom. Espero que todos tenham tido um bom Natal. Sim, tudo bem, graças a Deus. E a gente agora tá caminhando para fechar esse ano de 2025. Daqui a alguns dias encerramos esse ano para começar um novo. Pois é, eu fiquei sabendo que não fizeram meditação, acho que 23, desde o dia 23, né? Eu não sabia. Você não poderia ter vindo. Mas acho que muito por conta também de respeitar, né? Acho que o momento de cada um também. Mas a gente sente falta mesmo, eu também sinto. Muito bom. Então, já que nós estamos há alguns dias aí, 6 anos, pois é, nem parece, né? Mas estamos próximos de fazer essa virada de ano, então obviamente que meu ciclo vamos trazer um pouco das reflexões a respeito desse momento, tá bom? E acho que antes de falar na mudança, antes de falar em 2026, eu acho que para mim é necessário olhar para o ano que está finalizando, né? Mas o que foi esse ano, né? Como que foi o ano, né, que eu tive. Eu sempre falo que o ser humano ele não sofre apenas pelo que ele viveu, mas pelo que ele não viveu também. Então, muitas vezes as pessoas elas estão presas nesse momento àquilo que não foi concretizado, aquilo que não foi atingido, o que não conseguiu fazer, enfim. E eu acho que isso, para mim, faz parte, né? É claro, como eu falei, eu acho que é necessário olhar sem nenhum julgamento, mas entender, né, o que aconteceu. Mas o convite aqui não é ficar em sofrimento, pelo contrário. Então, muitas vezes sofremos pelo que a gente vive, claro, mas também por aquilo que a gente não conseguiu compreender, aquilo que a gente não conseguiu integrar. Muitas vezes aquilo que a gente não aceitou, né, e ainda tá aí, ressoando de alguma forma. Então o convite é realmente, eu deixo aqui, né, o convite para que cada um faça. Eu vou tentar fazer um pouco isso hoje dentro da meditação, mas acho que diante dos dias que a gente tem aí pela frente, fazer um pouco desse olhar, trazer o olhar para aquilo que se viveu, no convite de integrar aquilo que eu vivi. Se eu não olho com consciência, né, para o que foi vivido, muitas vezes aquilo vai ficar aí, como eu falei, ressoando, vai ficar criando tensão, vai
ficar criando conflito, vai ficar criando ressentimento e por aí vai. Então, e o que é esse olhar, né? Lembra que eu falei aqui que Viktor Frankl, ele é da psicologia, acho que é humanista, né? Ele nos ensina que a saúde psíquica, ela está ligada à capacidade da gente atribuir sentido àquilo que vivemos. Nem tudo que vivemos é bom, mas, né, vivemos coisas boas e não boas. Mas no momento que eu atribuo sentido ao que eu estou vivendo, ao que eu vivi, isso traz uma possibilidade não só de integração melhor daquilo que foi vivido, mas traz essa possibilidade de uma saúde mental, né, mais estruturada, né, vamos dizer assim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que não se trata de gostar de tudo que aconteceu, não é isso que eu estou falando, tá? Mas da gente trabalhar um pouco desse processo de reconhecimento, se perguntar, né, quais foram as experiências que eu vivi em 2025 e o que essas experiências produziram em mim. O que cada uma, né, ressoou em mim, como que eu vivi, né, essas experiências. E muitas vezes no momento que eu dou espaço, né, para essa narrativa, tem muita gente que gosta de fazer isso escrito, tem gente que faz isso mentalmente, não existe uma maneira melhor ou pior, mas aqui é melhor para você. Mas quando eu crio um pouco dessa narrativa, muitas vezes o sofrimento consegue encontrar um canal de transformação, a dor deixa de ter um certo peso, né? Porque na verdade tudo é uma elaboração, né? Tudo requer um processo. E essa integração e esse olhar de reconhecimento, de validar que sentido isso trouxe para mim, para minha vida, isso é um processo que ajuda muito nessa elaboração para chegar na integração, tá? Então, o convite aqui não é avaliar você, não é avaliar o seu ano, não é avaliar as suas experiências. Jung fala, né, dessa importância de se reconhecer. E eu sempre falo que esse é um processo muito importante, né, dentro do autoconhecimento. Reconhecer o que foi vivido como parte do meu processo, para Jung, processo de individuação, mas também como parte da minha história de vida, né? Então eu tenho que integrar isso, não só como experiência pessoal, mas como parte da história que foi, né, que eu vivi, tá? E quando eu faço esse processo, quando eu faço esse reconhecimento, crio essa narrativa, começo a dar sentido, trago aprendizado, tá vendo? É um processo bastante grande. Isso vai colaborar para que eu entre, né, num novo ciclo, muitas vezes com mais consciência. Com possibilidade de entrar com mais recursos, com novas estratégias, enfim. Então o convite é para que você possa olhar com carinho mesmo para esse ano. Diria que 2025 foi um ano talvez o mais desafiador da minha vida, mas é isso, é necessário olhar, entender, compreender tudo que aconteceu e botar sentido nisso, botar aprendizado para gerar realmente uma integração, tá bom? Então, na medida do possível, deixo o convite aqui para que cada um faça isso. Eu vou tentar fazer isso hoje na meditação, né? Mas para que cada um faça isso. Foi bem desafiador. Mas aí, estamos aqui, né?
Então, mas faça, porque eu acho que ajuda muito, não só no processo pessoal, mas também no caminhar, né, daqui em diante, tá bom? Então, aí tá vendo? Teve muitos desafios aqui, tô vendo. Realmente foi assim um ano, nunca tive um ano dessa forma, com esse nível de dificuldade assim, com muito desafio, mas é possível, né? Estamos aqui. E é isso, vamos vibrar para que de fato nos traga, né, muito aprendizado, muita consciência, muito sentido de vida. Acho que é importante. Então é isso, deixo aqui o convite e já convido também vocês a sentarem, encontrarem aí, venceremos, sem dúvida nenhuma. Sentar e encontrar o seu canto de meditação e trazer sua presença para a gente começar a meditação, tá bom? Eu tô procurando uma outra música pra gente começar a mudar um pouco a música. Ainda não achei uma que me tocasse muito, mas eu vou botar uma outra, tá bom? Vamos ver se ela ajuda a gente nesse processo. Então, sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse suas mãos sobre as pernas, traga a sua presença e vamos começar. Respire profundo, faça uma inspiração profunda e ao expirar, feche gentilmente seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma. Volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire e através da sua respiração você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire, relaxe seu corpo, vá serenando seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação.
Então respire fundo e deixe o ar sair devagar, como quem solta um peso que já não precisa ser sustentado. Sinta o corpo. E agora, permita que atrás dos seus olhos fechados, permita que o ano que você viveu apareça diante de você. Não como uma lista de acontecimentos, mas como uma paisagem emocional. E talvez venham imagens, sensações, e o convite aqui é que você não tente organizar, não avalie se foi bom ou ruim, apenas reconheça. Começo do seu ano, o meio do ano, o início do segundo semestre, e você vai chegando mais próximo desse fim de ano. Então permita que o ano que você viveu apareça diante de você como uma paisagem emocional. Respire profundo e leve a sua atenção ao seu coração. E reconheça que para estar aqui hoje, você precisou atravessar coisas que ninguém viu completamente. Talvez foram decisões difíceis, cansaços silenciosos, momentos de dúvida, talvez perdas, frustrações, medos, despedidas. Mas talvez você tenha tido sucesso, alegrias, reencontros, amadurecimento, evolução. E você seguiu. Então, mentalmente e com respeito por si, repita: eu honro
a travessia que vivi. Eu reconheço o caminho que percorri. Eu honro a travessia que vivi. Eu reconheço o caminho que percorri. E permita que essas palavras encontrem um lugar dentro de você. O que este ano ensinou sobre si mesmo? Que partes de você ficaram mais visíveis? O que foi difícil, mas me transformou. Que forças precisei acessar? O que este ano produziu em mim? E talvez você tenha tido momentos que te tornou mais forte, outros momentos mais sensível, momentos que esteve mais cansada, cansado, talvez mais conscientes dos seus limites. O que este ano produziu em mim? E tudo o que surgir é válido. Tudo isso faz parte da sua história. Então reconheça quais foram as forças dentro de você que te sustentaram este ano. Coragem, persistência, resiliência, a capacidade de recomeçar. Então, em conexão com o seu coração, integre. E integrar é permitir que a experiência encontre um lugar, sem pressa, sem necessidade de apagar o que foi vivido. Respire fundo e permita que tudo isso se acomode dentro de você, como páginas que agora fazem parte do mesmo livro. Respire, integre, aceite e agradeça. Antes de qualquer novo começo,
existe um caminho que merece ser honrado. E você já percorreu o seu. Respire profundo. E reconheça agora com gratidão, agradecendo tudo aquilo que foi vivido esse ano e que de alguma forma contribuiu com você. Respire, sentindo a gratidão. Traga a consciência para a sua respiração. Traga a consciência para o seu corpo. E bem devagar, no seu tempo e no seu ritmo, vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Gratidão. Muito bom. E que a gente não só faça esse exercício, mas que ele nos leve a um lugar realmente de gratidão e de honrar realmente esse caminho percorrido por cada um. Para que a gente possa realmente recomeçar já com essa consciência maior, tá bom? Obrigada, gratidão pela presença, pela companhia. Amanhã a gente se encontra então aqui. Beijo no coração, um bom sábado, um bom domingo e até amanhã.